Você precisa repassar esse vídeo para todo mundo que você conhece. Porque hoje eu vou te falar de uma coisa que ninguém nunca falou para você. Você já recebeu nas suas redes sociais, seja o WhatsApp, Facebook ou qualquer outra rede, uma notícia dizendo que em 1920 milhões de pessoas morreram de gripe? E um pesquisador foi numa zona rural pesquisar o que aquelas pessoas estavam fazendo. E elas diziam que elas estavam colocando pedaços de cebola para tentar combater aquela gripe. E aí o pesquisador pegou nas suas coisas um microscópio e foi visualizar o que tinha naquela cebola. E ele descobriu que aquelas cebolas estavam contaminadas com bactérias muito tóxicas, que eram bactérias da gripe, e por conta disso as pessoas estavam sendo contaminadas, e que a cebola é um imã de bactérias, e que quando você vai cozinhar, utiliza um pedaço dela e coloca um outro pedaço na geladeira, ela vira um imã de bactérias e produzem toxinas que podem contaminar você. Você recebeu isso? Se você foi informado com essa notícia, presta atenção nesse vídeo, assiste até o final, que a gente vai falar sobre esse assunto muito importante. Se você recebeu, comenta aqui no canal, fala que eu recebi, foi no grupo da família. Minha família mesmo adora mandar notícias para mim sobre saúde, a sua também? Então fica comigo que a gente vai falar sobre isso hoje. Oi, gente, eu sou a Alexandra Galvão, biomédica do canal Cientificamente. E hoje a gente vai falar sobre boatos das redes sociais. Quem está nas redes sociais sempre está sendo bombardeado com milhares de informações, certo? Muitas delas vêm por nossos amigos, que eles acham que aquela informação é muito importante e disseminam aquele conteúdo. Entre essas pessoas, geralmente nossos familiares, nossos amigos, colegas de trabalho, aquele grupo da família sempre tem umas notícias que você acha fantástico, né? As minhas tias adoram me mandar notícias. Te amo, tia. Mas muitas delas são mentiras, são mitos, são inventadas por idiotas que não têm explicação, que ficam disseminando mentiras. A maioria delas é alarmante, fala para você compartilhar, que ninguém nunca te passou essa informação. São teorias da conspiração que as pessoas ficam com medo, ou até por conta da pouca informação naquele conteúdo, então como elas ficam assustadas, elas saem por aí disseminando. A gente vai falar sobre algumas delas hoje. Uma delas é sobre a cebola e bactérias da gripe. Uma das coisas que essa notícia fala é que a cebola foi vista por um pesquisador em 1920 que eram bactérias da gripe. Primeira coisa, a gripe ela é transmitida por um vírus, o H1N1, que é o vírus influenza. Em 1920, mais ou menos nesse período, milhões de pessoas realmente morreram por causa de gripe. É a famosa gripe espanhola. Mas nada teve a ver com a pobre da cebola. Outro ponto é que, se você não utilizar a sua querida cebola de uma vez só, não tem problema algum você armazenar em algum recipiente na sua geladeira por alguns dias, no máximo uma semana. Não vai provocar nenhum mal à sua saúde, não é mesmo? Essa informação é boba, não traz prejuízo para ninguém. No máximo, você vai parar de guardar cebola cortada na sua geladeira. Mas você tem que saber como que o vírus da gripe ele é disseminado. A gripe, lembrando, é causada pelo vírus, e o vírus da gripe é passado principalmente pelas gotículas de saliva. O vírus da gripe ele não é transmitido por conta de cebolas. O vírus da gripe ele é transmitido de pessoa a pessoa por conta da saliva, você tossir perto da pessoa, pegar nela com a mão contaminada. Isso, sim, é uma grande fonte de contaminação para a gripe. Por isso, quando a gente está doente ou está com aquele surto de gripe, a gente tem que estar sempre com as nossas mãos limpas. Outros tipos de mitos que rolam pela rede são daqueles de que o planeta Terra ele vai se chocar com uma poeira cósmica, que vai destruir todos os satélites, vai criar o caos no planeta. Se você receber esse tipo de notícia, fique calmo, porque ela já está rolando na rede há anos.
O da cebola, se eu não me engano, desde 2009 circula pela rede. Então, ela vai e volta, se recicla com novos conteúdos, mas é sempre mais ou menos a mesma mensagem. Por outro lado, essa circulação de mitos na internet, de mentiras e boatos, pode ser muito prejudicial para a saúde pública. Um grande exemplo foi aquele áudio que viralizou sobre a microcefalia em crianças. No início do surto de microcefalia, pouco se sabia o que estava causando, mas a grande teoria sempre foi o do Zika vírus, em que as mães que se contaminavam durante a gestação acabavam tendo filhos com microcefalia. Mas alguém que se disse enfermeira daquele local disse que, por conta de uma campanha de vacinação de mulheres grávidas contra a rubéola e que a vacina estava vencida, por conta disso houve o surto de microcefalia nos recém-nascidos. Isso leva a população a desmerecer, desacreditar todo o conhecimento científico foi gerado. Para as pessoas acreditarem que realmente foi o Zika vírus, levou-se um tempo para se desacreditar daquela primeira notícia, daquela primeira mentira que não teve comprovação científica nenhuma. Não houve correlação da vacina. Quando a vacina vence, a única coisa que ela faz é perder a sua atuação. Por conta dessa mentira, causou-se aquele frenesi, aquele medo, que foi totalmente desnecessário. Então a pessoa acha alguma coisa, não faz nenhuma pesquisa, não faz nenhuma correlação, a pessoa lança uma informação como se fosse a notícia quentíssima do momento e que breve vai estar em todos os jornais, mas que na verdade é só um alarmismo. É mentira. Às vezes com boa intenção, mas muitas delas com má intenção. Uma dessas mentirinhas com boa intenção que eu recebi nos últimos tempos, uma idiota mentirosa que se diz jornalista, ela fez um vídeo que se tornou viral, em que ela dizia que por conta de radiografias dentais e por conta de mamografias, as pessoas estavam tendo cada vez mais câncer e tumores de tireoide. E ela inventou que isso teria saído da boca do Drauzio Varella, um conhecido divulgador científico, médico, pesquisador, que tem uma reputação muito benquista na sociedade. Então todo mundo ficou alarmado e acreditou por conta desse uso do nome Drauzio Varella que essa informação era verdadeira. Mas as pessoas ficaram com medo de fazer radiografias dentais e de fazer mamografia. Então você tem um trabalho muito importante de anos para falar para as mulheres que elas devem, a partir dos 50 anos, elas têm que, além de fazer o autoexame, fazer a mamografia de rotina, que é uma vez a cada 2 anos. A radiografia dental, poucas pessoas fazem, e quando fazem poucas vezes na sua vida. Não é uma coisa rotineira. A gente sabe que a radiação, ela é cumulativa no organismo. Então não são esses poucos exames que a gente faz que vai provocar esse tipo de tumor. Na ciência, vou explicar um pouco para vocês como que funciona. A gente não acredita em tudo que a pessoa acha. A pessoa não pode sair por aí falando, eu acho que a radiografia está dando câncer de tireoide nas pessoas que fazem esse tipo de exame. Você tem que fazer uma pesquisa científica, recolher dados, fazer todas as suas análises estatísticas, tá? Aquela matemática, para ver se tudo confere, se isso influencia naquilo. E aí você submete o seu trabalho, você lança o seu trabalho e envia para a chamada revista científica. Você sabe o que é uma revista científica? Existem revistas que falam da área da saúde por aí, que a gente compra na banca de revistas. Essas são revistas que é para o público leigo, mas elas não são consideradas revistas científicas. As revistas científicas são aquelas que são consideradas pelos próprios cientistas. Então, aqueles cientistas que são da área, por exemplo, de oncologia, que trabalham com câncer, eles se reúnem e aceitam publicações de outros pesquisadores que trabalham na mesma área, que fizeram uma pesquisa e que lançaram os dados para eles e eles analisam, tem um comitê que analisa aquele trabalho e aí eles olham toda a pesquisa daquela pessoa e eles vão julgar se aquela pesquisa foi bem feita, se os dados foram relevantes. E aí eles publicam nas suas revistas. A gente passa por uma seleção e avaliação por outros especialistas da área. E aí a pesquisa é publicada. A partir da publicação científica são que
esses outros jornais, que são de variedades, que eles vão citar sua pesquisa ou não, se for relevante para o público em geral. Então, se você acha alguma coisa, você não pode alargar ao público sem você mostrar os resultados da sua pesquisa. A primeira coisa que você tem que checar são as fontes. Cuidado com sites que não têm essa preocupação com a fonte. Entenderam? Coitado do Drauzio Varela, que a gente citou agora por causa do vídeo, ele foi massacrado, inclusive, quando ele foi de encontro à fosfoetalonamina como medicação. Se você não faz testes científicos para dizer que determinada substância combate certa doença, você não pode utilizá-la como medicação. Inclusive, 10 milhões de reais foram empregados para tentar verificar se essa droga realmente combatia ou não os casos de câncer. Nesses testes que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação estão fazendo, muitas delas a fósforo não funcionou, e as que ela funcionou com uma dose muito superior ao que as pessoas tomavam. A pílula não era de fosfoetalonamina isolada, tinha outras substâncias em conjunto. Quando essa dose foi superestimada para poder ver se realmente essa substância fazia algum efeito, ela fez um efeito, mas muito mais reduzido do que uma medicação que realmente atua na quimioterapia. E essa semana eu vi a notícia de que essa pílula vai ser lançada como um suplemento alimentar por alguns integrantes do grupo que iniciaram a pesquisa. Então, talvez eles não estejam confiantes que realmente essa pílula vai ser confirmada como medicação. Desde o primeiro momento, o Ministério da Ciência falou que eles poderiam lançar isso como um suplemento alimentar, desde que ele não falasse que isso cura alguma doença. Porque para você fazer uma medicação, você precisa passar por pelo menos 10 anos mais ou menos de pesquisa para comprovar que aquele remédio é eficaz e é seguro para a população. A mensagem que fica desse vídeo é: cuidado com as notícias que chegam até você. Tenha muito cuidado ao passar as informações. Você recebeu algumas dessas informações? Comenta aqui no canal. O canal chama Cientificamente, Facebook/Canal Cientificamente, no Instagram @Canal Cientificamente. Estamos no YouTube. Digita lá Cientificamente que você vai nos encontrar. Algumas dicas para você não ser enganado. Quando a pessoa fala de uma história assim vaga, ela cita nomes que ninguém conhece, cita apenas a universidade, não cita a pessoa, não cita a data exata e nem cita a fonte que ela colocou. Ela alardeia aquela informação de forma sensacionalista. Parece que vai todo mundo morrer se as pessoas não se precaverem de acordo com aquela notícia. Aproveitem, curte o canal, comenta quais os mitos que você tem dúvida, quais os assuntos que você quer ouvir. Então fala pra mim aqui nos comentários ou lá no meu canal, se você tá no WhatsApp, quais os temas que já te mandaram que você ficou em dúvida, quais os tipos de assunto que você quer ouvir, quais os tipos de assunto que você quer esclarecimentos, que a gente vai falar aqui no canal, ok? Um grande beijo e até mais.